podemos estar prestes a encontrar um dos objetos mais misteriosos da história. A Arca de Noé. A história parece digna de um filme de aventura, quase como se fosse tirada de uma impressionante cena de Indiana Jones. Mas o que o torna ainda mais intrigante é que sua origem não é encontrada nas lendas modernas, mas em achados arqueológicos profundamente antigos, ligados à própria memória dos povos da Mesopotâmia. Entre esses objetos misteriosos está Imago Mundi, uma placa de argila babilônica, datada por volta do século IX. Estudiosos afirmam que é considerado o mapa mais antigo do mundo, um artefato que contém informações preciosas sobre como os antigos viam a vida na Terra muito antes de as civilizações que conhecemos hoje surgirem. Apesar de carregar essa riqueza de conhecimentos, o mapa só foi encontrado em 1882, e desde que apareceu, de todo o mundo perceberam que havia algo extraordinário naquela pequena placa de argila. Parecia haver histórias muito antes do que aquelas narradas pelo próprio povos da região. O mapa foi descoberto na antiga Babilônia, o que hoje chamamos de Iraque, incluindo parte do território iraniano. Mas mesmo com sua importância, levanta um grande problema: falta uma parte. Os arqueólogos afirmam que essa ausência dificulta a compreensão completa do que originalmente estava lá. E o obstáculo não é pequeno. Escrever em Nifuri, mencionado na transcrição, não é impossível de decifrar, mas a aparência fragmentada desafia até os pesquisadores mais experientes. Sem a peça completa, eles não conseguem acessar todos os segredos que o mapa promete revelar. Mas algo espetacular permanece escondido É neste palco que aparece uma jovem estudante, uma das professoras responsáveis pelo estudo, Imago Mundi, do Museu Britânico de História Natural. Movida pela curiosidade e sede de conhecimento, ela deve fazer algo que poucos tiveram coragem de provar: investigar o que aquele mapa realmente significa. E quanto mais ela olha, mais ela percebe que ainda está vivo. Que o Imago Mundi é muito mais do que um mapa. É um registro antigo, carregado de informações sobre a Terra, civilizações antigas e talvez até eventos que marcaram toda a humanidade, incluindo aqueles que dialogam com narrativas antigas, como o dilúvio. Assim começa a jornada deste estudo narrado. A busca por respostas dentro de um fragmento do passado, onde cada fenda no barro parece ecoar uma história perdida, esperando para ser revelada. A pesquisa da jovem começou a avançar quando ela percebeu que, embora faltasse uma peça ao Imago Mundi, outros artefatos semelhantes foram encontrados ao longo dos anos. Impulsionada por uma ideia brilhante, ela decidiu comparar cada um desses fragmentos, esperando encontrar plugas, curvas e inscrições que pudessem corresponder à lacuna subjacente no mapa. E então, exatamente como ela imaginava, um dos artefatos manteve características idênticas à parte. E isso foi feito quando ele mostrou ao professor. Os dois chegaram à mesma conclusão. A peça se encaixava perfeitamente. De repente, um grande mistério começou a ser revelado. Enfim, com o Imago Mundi praticamente recomposto, os pesquisadores conseguiram decifrar estratos que antes eram silenciados pela ausência de argila, e o que emergiu ali foi uma informação impressionante, capaz de conectar descrições antigas do mundo, civilizações mesopotâmicas e do mundo, até relatos ecoando tradição em si. O texto restaurado revelou detalhes sobre a história do mundo até cerca de 9 AEC, algo realmente revelador. Entre as descrições, havia passagens sobre regiões correspondentes ao que hoje chamamos de Mesopotâmia, especialmente a área do Iraque. Mas então surge algo ainda mais intrigante. Uma palavra inédita aparece nas inscrições: Parsu. Os professores, ao analisarem este termo, chegaram à surpreendente conclusão: era uma arca, relacionada à construção de uma embarcação preparada para um grande evento. A narrativa do barro descreveu um episódio devastador, mencionando que esta arca foi descoberta devido a uma grande inundação, onde animais, pares de animais, entraram nela para sobreviver. E também menciona que alguns humanos entraram para se livrar daquele terrível evento que ameaçava destruir o planeta. Essa descrição fez a mente brilhar. Era impossível não conectar o conteúdo com o que o livro de reportagem sobre o dilúvio. E Noé entrou na arca e com ela seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos, de animais limpos, e de animais que não são limpos, e de pássaros, e de todos os que se desenvolveram na terra. Vieram de 2 em 2, Gênesis 7, 7, 9.
A transcrição descreve exatamente esse cenário. E o mapa parecia ecoar essa mesma memória preservada por pessoas milênios atrás. Mas Imago Mundi não parou por aí. Ele também mostrou algo crucial: o local exato onde esta arca teria parado. Após o grande dilúvio, para os estudiosos, isso não era apenas arqueologia. Era como abrir uma janela para o passado remoto, onde mito, memória e história parecem se entrelaçar em uma única narrativa. E assim, o barro começou a dizer a sua verdade, revelando à humanidade que talvez, nas linhas mais antigas já escritas, o testemunho de algo grande demais para ser esquecido foi registrado. A revelação do Imago Mundi tornou-se ainda mais marcante quando ele apontou para o lugar onde a arca havia encalhado, uma montanha chamada Urartu. O professor, comparando o texto restaurado com a conta, notou algo impressionante. A Bíblia diz que a arca repousava nos montes de Ararat, Gênesis 8:4, e a descrição em barro era idêntica, como se ambas as narrativas contassem a mesma história, separadas apenas pelo tempo e pela escrita. Cada detalhe se encaixa, como se o próprio passado estivesse sendo reconstruído diante deles. Clay descreveu a jornada até a Arca de Noé, sugerindo que a humanidade pode estar muito perto de finalmente descobrir onde Noé ficou por um ano inteiro, entregando a catástrofe que veio por causa da insanidade humana e do pecado. A transcrição ecoa aqui: um período em que a humanidade se desviou completamente do caminho certo. Era como se toda a história fosse mostrada ali, diante dos olhos dos pesquisadores. A expedição então percebeu algo ainda mais profundo. A arca não era apenas um objeto histórico, era muito especial, cheia de detalhes do dilúvio que poucas pessoas conheciam. O texto dizia que Noé levou 120 anos para construir a arca. Mas por que tanto tempo? A resposta estava lá, no próprio contexto da narrativa. Deus disse a ele. Ele pediu a Noé que fizesse o trabalho devagar, com cuidado, quase publicamente. Não era apenas para levantar a arca, mas para as pessoas verem, pedirem e terem a oportunidade de mudar suas formas. Na verdade, foi um ato de misericórdia divina. Deus deu 120 anos de oportunidade para a humanidade se arrepender. Mas como relata a própria transcrição, isso não aconteceu. Aumentou a tolerância. A humanidade se distanciou moralmente, espiritualmente e até socialmente. Portanto, Deus declarou que enviaria o dilúvio, porque a geração havia escolhido caminhos que se destruíram. Esta imagem corresponde ao que é descrito em quando Deus disse a Noé que a terra estava cheia de violência e corrupção, e que ele traria o dilúvio, dando instruções claras para construir a arca. E lá, em Imago Mundi, algo extraordinário apareceu. A descrição estrutural da arca. 3 andares conforme ordenado a Noé. O texto dizia que o andar superior seria para Noé e sua família, o andar do meio para todas as espécies de animais, e o andar inferior para resíduos. Cada detalhe coincide com o que a história já contava. Aquele pedaço de barro, quebrado e esquecido por séculos, agora mostrava que os povos antigos também registravam a mesma memória que passou gerações, e a reconstrução do mapa revelou algo ainda maior. A arca realmente existia. Foi descoberta de propósito e parou por tanto tempo que Noé não sabia quando finalmente desceria para a terra firme, até que a arca descansasse no alto das montanhas. Cada fragmento do barro parecia confirmar que o que estava acontecendo no passado não era um mito, mas uma história preservada. E assim, mais um capítulo impressionante dessa jornada mágica, abrindo caminho para a próxima. A reconstrução contínua das informações de Imago Mundi levou os pesquisadores a refletir sobre algo que poucos pensam. Como era a vida dentro da arca? A transcrição reforça esta questão. Afinal, um recipiente completamente fechado, transportando humanos e todas as espécies de animais, precisava de tecnologias impressionantes para sobreviver. Eles começaram a considerar detalhes essenciais. Como o ar entrava, como havia luz, como a comida entrava, como Noé segurava tudo isso. A maioria das pessoas nunca pensou nisso, mas a lógica mostrou que a arca não era apenas uma grande caixa de madeira. Era uma estrutura engenhosamente projetada, além da arca necessária para armazenar comida suficiente para todos, humanos e animais. Aqui a transcrição revela algo importante. Deus ordenou que animais puros e impuros entrassem na arca. Isso corresponde diretamente ao que está registrado em 7, quando Deus instrui Noé a levar 2 de cada espécie, e dos animais puros 7 pares. Esses animais puros, conforme mencionado na transcrição,
São aqueles que no futuro seriam considerados aptos para consumo, os impuros só entrariam por gerações da espécie. A transcrição revela algo extremamente profundo. Até os animais foram corrompidos pela humanidade. O planeta foi tomado por uma crença geral, moral, sexual e espiritual. E de acordo com o texto narrado, até os animais foram influenciados. Somente aqueles que permaneceram fiéis aos seus próprios instintos naturais foram preservados para entrar na arca. O julgamento que estava por vir não era apenas contra os seres humanos, mas contra a destruição total que eles causaram ao planeta. Literalmente, de acordo com a transcrição, veio a chuva, mas não a chuva comum. Foi uma chuva que estava fervendo, e a água ao redor da arca também fervia. Isso significa que a destruição do dilúvio foi muito mais dolorosa e intensa do que comumente se imaginava. As pessoas não apenas se afogaram, eles morreram diante de uma força impossível de suportar, parte de um castigo divino, resultado de uma tristeza tão profunda que não houve retorno. Neste ponto da narrativa, o estudo comenta mais. Se a água estivesse quente, então a arca precisaria de algum tipo de isolante térmico, algo projetado para suportar o calor extremo ao seu redor. E é aqui que a transcrição revela o ponto mais impressionante. Deus ordenou tudo isso a Noé, mostrando que cada detalhe da arca, cada estrutura, cada divisão, fazia parte de um plano perfeito para preservar a vida. A ideia de apresentar esta arca hoje, como sugere a transcrição, é algo que torna cada nova informação, cada detalhe revelado por Imago Mundi, nos aproxima ainda mais dessa possível descoberta. A história continua, cada vez mais profunda. Cada detalhe revelado trouxe mais clareza sobre como a vida foi preservada dentro da arca e como essa história milenar ainda ressoa na ciência e arqueologia e fé humana hoje. O Imago Mundi começou a parecer mais um mapa antigo. Parecia uma chave que revelava segredos profundos sobre o passado da humanidade. E a jornada estava longe de terminar. A narrativa que o professor, explicando ao professor, continuou a revelar profundos paralelos entre os gregos antigos e a sobrevivência dentro da arca. A transcrição lembra o episódio de Eliseu, quando uma viúva, passando por grandes dificuldades econômicas, procurou a ajuda do profeta, o dono da casa onde queria despejá-la, pois ele não podia pagar o aluguel. Eliseu então disse: "Traga o máximo de gregos que puder." Tudo o que esta mulher tinha em casa era um pouco de azeite. Mas o profeta alegou que todas as garrafas estariam cheias. E foi exatamente o que aconteceu. Ela veio com muita riqueza, capaz de pagar sua dívida e saiu com dignidade. Este milagre narrado em 2 Reis 4 apareceu na transcrição como um exemplo perfeito de como Deus poderia ter sustentado Noé. Se Deus o fez, isto a Eliseu, muito depois de Noé, então certamente ele poderia ter feito algo semelhante dentro da arca. E assim, a história voltou à cena do dilúvio. Diz o Midrash que Noé e sua família trabalharam muito para alimentar cada animal, respeitando o cronograma de cada espécie. Os animais tinham ritmos diferentes. E muitos eram diurnos, outros noturnos. E cada um precisava receber comida na hora certa. E Noé e sua família, de acordo com a transcrição, trabalharam muito durante um ano inteiro para garantir que nada faltasse. E nisso reforça o fato de que enquanto havia ajuda divina, e o trabalho humano também era essencial. Já é aqui que aparece uma expressão mencionada no texto, ar noar, que em português parece indicar que algo está faltando. O hebraico sugere que havia algo incompleto em Noé. Midrash explica: a certa altura, Noé atrasou a comida por 1 hora. Quando ele abriu o compartimento do animal, ele recebeu uma mordida que tomou parte de seu corpo, e assim permaneceu coxo. Apesar de se recuperar, ele mostrou o quão difícil e perigosa era a vida na arca. Este detalhe não está na arca, mas aparece como uma explicação rabínica da época, mencionada diretamente na transcrição e, portanto, incluída na narrativa. E a lição é clara: Noé não teve uma jornada fácil. Não só construiu a arca, como lutou diariamente para manter vivos os seres que Deus lhe confiara. Toda essa missão exigia esforço, disciplina, coragem e fé. Apesar de toda a ajuda divina, Noé teve que fazer grandes esforços, construindo, cuidando e reconstruindo a arca. Ele teve trabalho físico, emocional e espiritual. E tudo isso revela que, embora Deus faça milagres, Ele também permite que os seres humanos participem ativamente do processo, desenvolvendo caráter, resistência e confiança. Portanto, a vida dentro da arca não era pacífica.
era um desafio gigantesco e sustentado, e a história continua a revelar segredos profundos sobre a humanidade. A história passou a revelar a grandeza da arca e a complexidade divina por trás de sua construção. A cada detalhe, ficava mais claro que a arca não era apenas um ofício feito de madeira. Era uma tecnologia espetacular para sua época. A arca tinha 3 histórias, e que precisaria sobreviver um ano inteiro na água, enfrentando o mau tempo, a água fervente e os animais que precisavam manter a água andando. Calma, e aqui a narrativa se conecta profundamente com a história, onde Deus instrui Noé sobre os compartimentos, divisões e estruturas capazes de suportar tudo isso. As palavras "faça-se uma arca" ganham vida quando entendemos que Deus estava ensinando a Noé algo que ia muito além da carpintaria. Era engenharia sobrenatural, ventilação, luz e organização interna seriam essenciais para que a arca pudesse ser usada. Vai funcionar. A menção da palavra hebraica que poderia indicar uma pedra brilhante, uma fonte de luz, traz uma dimensão semelhante à maneira como Deus orientou Noé. Assim, a narrativa reforçou que Deus não apenas comandou a construção, ele treinou Noé em cada etapa. E é isso que o texto quer enfatizar. Noé não fez nada sozinho. Ele foi guiado pelo Criador em detalhes. Detalhe, incluindo a ventilação, preparação e cuidado dos animais. Foi como observar uma revelação extraordinária. Deus instruindo Noé passo a passo e sustentando a vida dentro da arca por um ano inteiro. Conforme descrito na transcrição, muitos não entendem a profundidade do dilúvio. Alguns veem isso apenas como um conto e um mito, mas ignoram que diversas culturas antigas também registradas grandes inundações globais. Essas culturas frequentemente criavam versões distorcidas, fábulas e histórias fantasiosas, mas que verdadeira crença era na Bíblia, transmitida geração após geração. E para aqueles que conhecem a Bíblia e acreditam nela, nada disso é novo. É apenas mais uma prova da palavra. A descrição também enfatizou como a arca poderia funcionar internamente, de forma tão equilibrada, organizada e milagrosa, e precisamente esta gratidão e admiração. Como Deus instruiu Noé, como os animais eram mantidos em ordem, como um sistema tão complexo poderia funcionar por um ano inteiro. Nada disso era simples. A transcrição reforçada. Noé e sua família trabalharam intensamente. Tanto na construção quanto na manutenção da arca, eles enfrentaram desafios, perigos, noites sem dormir, alimentação de animais, limpeza e organização, tudo impulsionado pelo esforço humano. E assim veio o maior ensinamento desta passagem. A arca só funcionou porque houve esforço humano pela intervenção de Deus. Milagre e responsabilidade caminharam juntos. Da mesma forma, estamos conosco. A transcrição termina deixando claro esta reflexão. Se Noé tivesse se rendido, ele não teria sobrevivido. Se Deus não tivesse instruído, ele também não teria sobrevivido. Chegando a esta parte da história, percebemos que muitos povos antigos preservaram relatos semelhantes a um grande dilúvio. Diferentes culturas falavam de águas cobrindo a terra, sobreviventes guiados por uma divindade e novos começos. Isso mostra que existe um fio de verdade que percorre gerações e civilizações, como se cada povo tivesse guardado um pedaço da memória de algo grande que marcou todas as nações. Humanidade. Muitas tradições se separaram com o tempo. Outras ganharam seus próprios símbolos, mas todos apontam para um passado comum. E para quem conhece a história de Noé, isso apenas reforça que Deus realmente fez algo extraordinário, algo tão marcante que todos se fizeram. Ecoando fragmentos daquele evento ao longo dos séculos, a ideia que se apresenta é que se um dia as pessoas vissem a arca diante de seus olhos, eu reconheceria que não é um mito, mas um verdadeiro testemunho da ação de Deus. Um sinal silencioso de que ele sempre esteve presente, guiou a humanidade mesmo em seus piores momentos. Ver a arca seria como olhar para uma obra divina, que foi passado de geração em geração. Isso mostraria que o que muitos, considerando impossível, era completamente possível porque Deus estava no comando, e também seria uma oportunidade para muitos reconhecerem a grandeza disso. Deus que desde os tempos antigos chamou os seres humanos para viver com moralidade, justiça, bondade e responsabilidade. E reconhecendo isso, cada pessoa está se aproximando de seu próprio processo de restauração, o que os sábios chamam de preservação do mundo.
Quando a humanidade retornar ao propósito original que Deus estabeleceu, este entendimento leva ao ponto central. Quando o ser humano vê que existe um Criador, um Deus que deseja o bem, que ensina caminhos de sabedoria, então o mundo se transforma. Um mundo onde as pessoas reconhecem Deus se torna um mundo melhor, porque o coração humano começa a buscar o que é certo, o que é bom e o que constrói. Literalmente, esta jornada do dilúvio não é apenas uma história antiga, é um convite para perceber que o propósito de Deus sempre foi restaurar a humanidade e conduzi-la a um caminho superior, um caminho de verdade, ética, responsabilidade e amor. A história de Noé nos ensina que, por maior que seja a tempestade, Deus sempre prepara uma arca para quem segue a sua voz. Noé enfrentou críticas, descréditos, dificuldades, trabalho incansável e noites intermináveis cuidando de tudo, mas ele ficou, porque Deus era a sua força. E assim, quando você enfrentar as suas próprias inundações, lembre-se, Deus não abandonou Noé. Deus não deixou a arca. A tempestade pode ser grande, mas o propósito de Deus é maior. Se Ele te guiou até aqui, Ele te guiará até o fim, se te guiou até o fim. E você continuará vendo as águas recuarem, portas se abrirem, e um novo começo surgir diante de seus olhos. Se essa história adicionou algo ao seu coração, se te trouxe compreensão ou sabedoria, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Isso ajuda muito para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como esse. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para clicar. Sua iluminação fortalece o canal e permite que ele continue produzindo conteúdos mais profundos, estudos bíblicos e histórias edificantes. Não perca-o, é rápido, é gratuito e ajuda muito. Aperta o botão iniciar agora e vem caminhar conosco.